Vamos começar então a nossa aula, nossa 12ª aula de LibreOffice Calc. Então eu vou abrir aqui o LibreOffice, né? Vou começar mais uma planilha aqui no Calc. Tudo bem? Vou começar mais uma planilha. Tá aí. Abri uma planilha. Deixa eu anotar aqui. Então hoje é a nossa 12ª aula de LibreOffice Calc, ok? Que é a minha 12ª aula, LibreOffice Calc. Hoje é dia 22/6/2020, tá? E hoje é uma segunda-feira, ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, tá? Nós vamos começar, nós estamos já vendo na aula passada, nós estamos vendo endereços, né? Endereçamento. Endereçamento relativo. Endereçamento relativo e absoluto no Calc, né? Bom, endereçamento relativo, eu já expliquei na aula passada. As células, quando você cria uma fórmula, o Calc ou o Excel, eles percebem se você está copiando aquela forma na horizontal, na linha, ou na coluna, na vertical. Então, se você estiver copiando na vertical, ele vai alterar apenas as linhas, né? Ele vai fazer um relacionamento relativo em relação à linha. Ou então ele vai fazer um endereçamento relativo em relação à coluna, ou ambos pode acontecer, tá bom? O que seria o endereçamento absoluto? Endereçamento absoluto é quando eu quero fixar. Tudo bem? Então deixa eu só escrever aqui, ó. Então, numa fórmula, é necessário fixar uma linha, fixar a linha ou a coluna ou ambos. Ou ambos. Então, eu vou adotar endereçamento absoluto quando eu tiver que fixar. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um endereço absoluto. Tudo bem? E aí, eu vou poder fixar. Eu vou fixar quem? Eu posso fixar... Na verdade, eu quero fixar linha, né? Ou coluna. Aqui, peraí, só um segundinho. Tô aumentando... Ixi, é o preto que eu quero. Tá bom? Então, vamos ver as opções que eu tenho. Eu tenho... Por exemplo, eu posso fixar a linha, eu posso fixar a coluna, ou eu posso fixar a linha e fixar a coluna.
Então, aqui eu tenho endereçamento relativo, porque eu não tenho nada fixo, ok? Nada está fixo aqui. Já aqui eu tenho endereço absoluto na linha, porque eu fixei a linha, mas não vou fixar a coluna. Aqui eu tenho endereçamento relativo na linha e a coluna está fixa. E aqui eu tenho a linha e a coluna com endereçamento absoluto. Tudo bem? E como é que eu falo para o Excel ou para o Calc que eu quero um endereço absoluto? Seja na linha, na coluna ou em ambos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou usar o símbolo do cifrão, tá? Ao colocar, por exemplo, cifrão, linha, cifrão, coluna, eu fixei a linha e a coluna, tudo bem? Agora, se eu fizer cifrão, linha, mas não colocar cifrão na coluna, aí nesse caso, eu fixei apenas a linha, tá bom? E se eu tiver linha, cifrão, coluna, tá? Eu fixei apenas a coluna. Então vamos ver, ó. Se eu colocar cifrão na linha e cifrão na coluna, eu fixei a linha e a coluna. Se eu coloquei cifrão apenas na linha, eu fixei apenas a linha, mas deixei a coluna relativa. E eu posso deixar a linha relativa e posso fixar a coluna, certo? Vamos ver então um exemplo lá no LibreOffice para a gente entender como isso funciona, tá bom? Então, eu vou fazer um exemplo aqui agora, onde, vamos lá então, primeiro, né, vamos configurar a nossa planilha. Eu vou aumentar um pouquinho a largura da célula, vou aumentar um pouquinho a altura da minha linha, tá? Vou colocar aqui a fonte Tarroma. Tarroma, vai no Cida mesmo. Vou aumentar o tamanho para 14, tá? Vou em planilha. Aqui em planilha, não vou fazer nada. Na verdade, eu vou em formatar página. Em formatar página, eu vou diminuir a margem esquerda, direita, em cima e embaixo para 1. Vou pedir para centralizar na horizontal e na vertical, ok? E vou aumentar aqui um pouquinho. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma empresa e eu quero fazer um cálculo aonde eu quero atribuir uma porcentagem, tá? Então, por exemplo, o que eu posso fazer, por exemplo? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Espera aí. Deixa eu fechar o lado do Blender aqui. Tá?
Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, a pessoa ela tem um salário, então eu tenho um funcionário, e esse funcionário ele tem um salário, ok? Vamos imaginar que o salário do funcionário é de R$ 2.500, tá bom? E eu quero dar um aumento para esse salário, para esse funcionário. E esse aumento, eu quero dar esse aumento, só que esse aumento, eu quero que esse aumento seja uma porcentagem do salário dele. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele vai ter um aumento de 20%, tá? Então, o que eu quero fazer? O aumento que eu vou dar, o aumento será de 20% do salário, tá bom? Então, o que eu quero achar? Então, eu quero achar o quê? Eu quero achar 20% de R$ 2.500. Como é que eu faço isso? Ora, 25% é igual a 25 sobre 100, ok? Então, na verdade, 25%, como que vai ser esse aumento? O aumento vai ser igual ao salário vezes quem? Vezes a porcentagem. Então, eu posso dizer que o meu aumento, o aumento ele vai ser 2.500 vezes 20 sobre 100, ok? Então, eu vou cortar aqui, cortar aqui. Então, esse aumento vai ser de quanto? Vai ser de 25 vezes 20, o aumento vai ser de R$ 500. Então, o que eu quero colocar? Eu descobri o aumento, então. Então, eu tenho o salário, eu quero dar uma porcentagem de aumento. Eu já sei como descobrir o aumento, né? O aumento vai ser o salário vezes a porcentagem. E qual vai ser o novo salário? O novo salário do funcionário? O novo salário vai ser o salário mais o aumento. Como é que vai ficar isso? Então, qual é o novo salário dele? O novo salário é igual... Qual é o salário dele? O salário dele é de 2.500. Quanto foi o aumento dele? 500. Então, eu sei que o novo salário é de R$ 3.000. Ou seja, ele vai passar a ganhar R$ 3.000 com um aumento, com um aumento de 20%, certo? Como é que eu vou fazer isso aqui na minha planilha? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou selecionar toda a minha planilha e vou pedir para centralizar na horizontal. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui fábrica, né? Fábrica de parafusos do Pedro. Tá bom? Aqui eu vou ter o quê? Eu quero colocar aqui a taxa do aumento, ou a porcentagem
Então, vamos colocar aqui um título. Cálculo do aumento salarial dos funcionários. Tá? Aqui eu vou escrever taxa do aumento. Opa! Como que vai ficar aqui? Taxa do aumento, eu vou colocar a taxa aqui. Tá? Vou já colocar em porcentagem. Aqui vai ser um aumento de 20%. Tudo bem? Então, eu vou ter uma taxa de aumento de 20%. Aqui eu vou ter o item, que vai ser um número, tá? Aqui eu vou ter o nome do funcionário. Então, eu tenho o item, nome do funcionário. O que mais que eu tenho? Eu tenho o salário dele. Aqui eu vou ter o aumento que ele vai ter. E aqui eu vou ter o novo salário. Deixa eu aumentar aqui. Tá? Vou aumentar aqui também, ó. Eu vou diminuir aqui o item. Então, vamos lá. Eu vou pular uma linha. Então, eu vou fazer aqui 5 funcionários. Ok? Então, aqui eu vou colocar o nome das pessoas. Maria Mara dos Santos. Paulo de Albuquerque. Silvio Pereira. Antônio Sampaio. E Ana Ana Cristina. Tá bom? Qual vai ser o salário da Amara? O salário da Amara vai ser de 2.500. O do Paulo vai ser de 3.200. O do Silvio vai ser de 4.700. O Antônio vai ganhar 1.200. E a Ana vai ganhar 3.700. 3.900. Tudo bem? E aqui eu quero calcular o aumento. Então, como é que vai ser o aumento aqui? Ó? O aumento aqui vai ser o salário vezes a taxa. E o resultado vai aparecer aqui. E então, da Mara e do Paulo vai ser o salário vezes a taxa e o aumento vai aparecer aqui. O do Silvio vai ser o salário dele vezes a taxa e o aumento vai aparecer aqui. Antônio vai ser o salário vezes a taxa e o aumento aparece aqui. Então, vocês perceberam que eu sempre vou ter que pegar essa célula? Então, vai ser isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso. Se vocês observarem, aqui o salário está se modificando, 2.500, 3.200, 4.700, 1.200, 3.900. Já a taxa é a mesma para todos. Como a taxa é a mesma para todos, eu vou pegar esse valor para multiplicar cada um deles. Então, esse aqui é relativo, ou seja, por que ele é relativo? Porque eles vão mudar, ok? Como eles vão mudar, para cada linha é um novo valor, então aqui é endereçamento relativo. Já como eu sempre vou pegar essa célula, a célula E6, então o endereçamento aqui vai ser absoluto. Então vamos montar nossa fórmula. Ela vai ficar igual o salário vezes quem? A célula E6. Mas eu quero que ele sempre pegue essa coluna, a coluna E, e eu quero que ele sempre pegue a linha 6.
quero que ele sempre pegue a coluna e a linha 6. Então, eu vou colocar o que aqui, ó? Cifrão E, cifrão 6. Por que o cifrão? Porque eu quero fixar o quê? Eu quero fixar essa coluna, a coluna E, e eu quero fixar a linha 6, tá? Porque cada um deles aqui, o 2.500, 3.200, 4.700 e os outros, vão ser multiplicados pelo 20%. Tudo bem? E aqui, por que eu não coloquei cifrão? Porque aqui é endereçamento relativo. Ou seja, eu quero que mude, eu quero que os valores se modifiquem conforme eu puxar a fórmula. Já aqui no E6, eu quero que não se modifique. Então, C10 sem cifrão, eu quero que se modifique. Endereçamento relativo. Já o cifrão E e o cifrão 6, eu quero que se modifique. Então, eu coloquei... Opa! Cifrão E, cifrão 6, eu não quero que se modifique, tá bom? Então, eu vou dar Enter. Beleza, tá? Então, aqui eu achei o valor do aumento. Clico ali no valor e aí é só puxar, ó, tá? Automaticamente ele já vem aqui, seleciono, vou no quadradinho preto aqui, ó, só puxo e ele já calculou para mim o aumento do funcionário. Tudo bem? Bom, então aqui eu utilizei endereçamento absoluto nessa fórmula para que eu pudesse calcular o aumento do funcionário. Então, a Mara, que ganha 2.500, vai ter um aumento de 500. Paulo, que ganha 3.200, vai ter um aumento de 640 e assim sucessivamente. Como é que eu acho um novo salário? Ora, o novo salário é o salário mais o aumento. Então, eu venho para cá, coloco igual, porque eu estou começando uma fórmula. O novo salário, então, é o salário mais o aumento. De novo, aqui, nesse caso, vai ser endereçamento relativo, porque eu não tenho nenhum valor que eu quero que seja fixo. Então, tá aí, achei o novo salário da Mara, e aí é só puxar para achar o salário dos outros. Então, eu venho aqui e pronto. Achei o salário dos outros funcionários. Tudo bem? Aí, se eu quiser aqui, ó, eu posso fazer uma totalização, tá? Eu posso aqui fazer uma totalização aqui, ó. Escrevo aqui total, né? Quanto é que ele gasta com o salário dos funcionários? Ora, vai ser da Mara até aqui, né? Ó. Opa, passei, né? Ó, vai ser da Mara até aqui. Então, vai ser, eu venho aqui no Sigma, ó. Soma para mim. Quanto vai ser o aumento dos funcionários? Quanto vai ser o novo salário deles? Então, olha só, a soma de todos os 5 funcionários era 15.500. O total de aumentos que vai ser dado, se eles tiverem aumento de 20%, vai ser de 3.100. E se... Quanto é que se vai gastar agora com o novo salário deles? 18.600. Quero que apareça cifrão aqui. Sumiu, né? Porque eu quero, olha aqui. Aqui é a mesma coisa. Dinheiro, né? O aumento também é dinheiro. Então, eu coloco símbolo de dinheiro, né? Aqui eu vou diminuir um pouquinho. Para cá a mesma coisa, tá? Então agora eu vou dar um acabamento aqui na nossa planilha. Tá? Vou diminuir aqui um pouquinho mais, assim a gente consegue enxergar tudo, ó. Então como que vai fazer? Vou centralizar esses aqui. Vou centralizar essa linha, tá? Essa linha aqui também, vou deixar centralizada, ok? Esses valores aqui também.
Aqui o Albuquerque ele não está aparecendo, ó, tá? Por que Silvio está dando problema? Vamos ver. Troca o nome então para Sandro. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar uma grade. Vou colocar uma grade aqui também. Vou colocar outra grade aqui, ó. Aqui a taxa. Eu vou centralizar essa taxa aqui, ó. Então eu vou mesclar e centralizar. Vou colocar a grade. Aqui não é dinheiro, aqui é porcentagem. 20%, ok? Então aqui eu vou colocar uma gradezinha aqui em volta, ó. A mesma coisa aqui, eu vou centralizar e vou colocar a minha gradezinha, tudo bem? Aqui eu vou centralizar, vou mesclar, vou fazer uma mesclagem. E vou colocar aqui uma gradezinha. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou mudar o formato da página para paisagem. Tá? Vou aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar negrito. Vou colocar negrito. Vou aumentar o tamanho da fonte. Vou aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar negrito. A mesma coisa aqui. Vou aumentar o tamanho da fonte. Coloquei negrito. Vou colocar em negrito aqui também. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Tá muito apertado, né? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Tudo bem? Vamos visualizar um pouco como tá ficando a nossa planilha, ó. Nossa planilha ela tá assim. Vou colocar aqui embaixo na planilha um título. Cálculo do aumento dos funcionários. Tá bom? Aqui eu vou aumentar o tamanho da letra. Vou aumentar aqui o tamanho da minha linha. Aqui eu vou aumentar também. Aumentei. Vou aumentar aqui um pouco. Tá? Então vamos lá. Vou mudar a cor. Vou mudar a cor da letra para branco. Aqui eu vou colocar um vermelho. Letra branca. Aqui eu vou colocar um laranja. Aqui eu vou colocar um vinho. Tá? Aqui eu vou dar um destaque aqui, ó. Colocar em negrito. Aumentar o tamanho da letra para 16. Cor da letra branca. O total aqui eu vou colocar em vermelho. Letra branca, tudo bem? Então, olha só, a planilha acabou ficando assim. Vamos salvar essa planilha. Vamos procurar o disco C, a pasta do LibreOffice. Exercícios. Então, esse daqui seria o aumento dos funcionários. Tá bom? Então, vamos ver como ficou a nossa planilha, então? Tá aí, ó. Fábrica de parafuso do Pedro. Cálculo do aumento salarial dos funcionários, taxa de aumento, taxa do aumento, taxa de aumento, taxa do aumento.
taxa de aumento, então a porcentagem é 20%. Aqui eu tenho os itens, né? E aqui eu tenho a minha página. Tudo bem? Então, a gente terminou aqui. Então, o importante aqui é gravar que aqui na hora que eu achei o aumento, eu usei endereçamento, o quê? Que tipo de endereçamento eu usei? Eu usei endereçamento absoluto para calcular o aumento do funcionário, porque eu sempre queria pegar essa célula aqui, tá certo? Então a gente termina essa aula, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.